Abram suas Bíblias em Mateus. Mateus capítulo 22. Eu tinha preparado uma palavra para ministrar essa noite, mas como é o domingo que antecede a Páscoa, então vamos dar uma pequena introdução. Uma pequena introdução para a ministração da Páscoa. E no domingo que vem os irmãos continuam então ministrando em cima da palavra sobre o assunto. Então, para hoje, nós teremos duas leituras. Uma é apenas para introdução da Páscoa, adequada para o dia de hoje, onde houve a entrada de Jesus em Jerusalém, e outra para o nosso próprio aprendizado. Mateus 21. Então, uma semana antes da Páscoa, Jesus, ele entra em Jerusalém. E ele entra montado num jumentinho, filho de uma jumenta. E entrando em Jerusalém, ele foi aclamado por uma grande multidão. Muitos estavam esperando. E foi o cumprimento, então, de uma profecia realizada por Zacarias. Pode ficar sentado. Mateus 21, a palavra fala assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, e enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa a uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondeu-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando pela estrada. E a multidão, tantos as que o precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: quem é este? E a multidão clamava: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Mantenha a Bíblia aberta ainda. Nesta semana, Jesus, ele ensinava em Jerusalém com autoridade, no templo em Jerusalém. Mas Jesus foi confrontado pelaquela liderança da igreja. Mas Jesus, em contrapartida, também começou a confrontar aquela liderança e confrontar com autoridade espiritual. Ele era o Filho de Deus. E os líderes, então, tomados de inveja, eles planejavam matar Jesus. Então, durante aquela semana, Jesus ali, por primeiro, ele purificou o templo, expulsando aqueles cambistas que estavam ali. Ele efetuou curas naquele templo.
E Jesus também ensinou com várias parábolas. E foi então nesse ambiente de tribulação, que Jesus compartilhou aquela parábola das bodas, que era uma advertência direta àqueles que rejeitavam o convite de Deus, a todos aqueles que estavam professando coisas erradas para a multidão. Então, reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Mateus 22. Mateus 22. Assim fala a santa palavra. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, enviou o seu servo a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram, um para os seus campos, outro para os seus negócios. E outros agarraram os servos, maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pé e mão e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Glória a Deus. Pode sentar. Todos nós gostamos de ser convidados por algo especial, uma festa, um aniversário, até uma celebração. Nós gostamos de ser convidados e nós nos preparamos. Imagina ser convidado para o casamento do filho do rei, a maneira que nós devemos nos preparar. E nós queremos estar bonitos que nem os outros, preparados. E Jesus utilizou essa parábola para nos falar do reino de Deus. É Deus fazendo um convite real para nós, através dessa parábola. Aqui nessa parábola, o rei é o próprio Deus, o filho é o Jesus, o noivo, o Cristo, que aguarda os convidados, que aguarda a noiva lá no céu. O servo são os profetas, os pastores, os evangelistas, todos aqueles que levam a palavra de Deus, mas muitas vezes são agarrados, maltratados e muitas vezes até mortos. E o banquete simboliza aquela grande festa onde Jesus nos espera para nós compartilhar. E os convidados é a noiva, somos nós, sendo chamado, aceitando ou não aceitando, todos são convidados e muitos não aceitam. A parábola também ela mostra algumas atitudes dos convidados diante desse convite que Deus nos faz. São várias atitudes. Teve que os simplesmente rejeitaram, não foram, se ocuparam com outras coisas. Tem aqueles que até aceitam, mas não se preparam adequadamente para uma festa. E os que se preparam para a festa
colocando vestes adequadas, vestes limpas. E do versículo 2 ao 10 nós podemos ver que o convite foi feito para todos. O primeiro foram convidados os mais próximos do rei, ou seja, os judeus, aqueles que estavam ali, mas que não aceitaram o convite. O povo de Deus, o próprio povo de Deus, que rejeitou, que queria matar o próprio Jesus. Eles não quiseram ir à festa. Alguns ignoraram, tomaram direções diferentes, foram ao trabalho, a negócios. Outros maltrataram e chegaram até a matar profetas, pregadores, e mataram até o próprio Jesus. E são desculpas variadas que nós damos até hoje para não participar de uma celebração, para não participar do convite que Deus está nos fazendo. São compromissos urgentes que surgem justamente no momento do culto. Algumas gripes emocionais que surgem bem na hora de ir para a igreja. São desculpas variadas, ou até mesmo um cansaço seletivo para não ir ao templo, para não buscar a palavra de Deus, para não orar, para não se preparar para estar com as vestes limpas. O problema, muitas vezes, não é a nossa agenda, não é o cansaço, é o nosso próprio coração. O coração que não está limpo, que não está preparado, que não está puro. E quantas vezes Deus nos convida para orar. A diaconisa aqui falou que Deus nos convida à noite para orar, de madrugada. E quantas vezes Ele nos convida para nos consagrar e dizemos agora não, estou cansado. Vira ao lado no travesseiro e dorme novamente. Alguns rejeitam por estarem distraídos, por não conhecerem a palavra, estarem distraídos com o mundo. E outros até se revoltam contra a palavra. Começam a falar, não param mais de falar, procuram contrariar a palavra, como aqueles contrariaram a Jesus. Nós podemos ver em Marcos 10, 17, que aquele jovem rico que foi convidado por Jesus, ele até aceitou o convite, mas ele preferiu ficar com as suas riquezas. É o nosso coração que muitas vezes está dividido, muitas vezes desinteressado, muitas vezes endurecido com as coisas do mundo. E então nós trocamos o eterno pelo momentâneo, por um momento. Então Deus deixa para trás todos os rebeldes e faz aquele convite. Decide abrir a porta para todos. Ele manda convidar os bons e os maus. Ide, pois, pelas encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. E a palavra fala que a sala do banquete se encheu de convidados. Naquele princípio, o convite era apenas para os seus, para os judeus, para o seu povo, o povo escolhido, separado, consagrado, mas não quiseram. Então agora ele faz o convite. Ele estende o convite para todos os gentios, para nós, de outras nações. E aquele que se prepara, que aceita, esse será digno de estar perante o rei. Todos são chamados, bons e maus. Agora a graça de Deus alcança a todos, os desprezados, os esquecidos, os humilhados. A salvação foi estendida para todos os povos. Todos nós temos esse direito através de Jesus. Não importa se a pessoa é boa ou má aos nossos olhos. Não importa alguém estar julgando a nós. O que conta é a resposta ao convite que Deus está fazendo. Zaqueu, que era um homem
julgado pelos outros, rejeitado, ele aceitou o convite de Jesus. Ele aceitou e a sua vida mudou totalmente. A graça não é mérito nosso, mas é o convite de Deus. E o convite exige sempre resposta, exige um preparo da nossa parte, exige transformação pela nossa parte. O reino não é para os que se julgam merecedores, é para quem se prepara, é para quem está disposto a responder o chamado, se preparar para esse chamado. E Deus chama, então, sempre os simples, os feridos, aqueles que se quebrantam, aqueles que querem, aqueles que aceitam o convite e aceitam com reverência, se preparam. Deus, ele não aceita pessoas despreparadas para participar das bodas. A palavra fala que a sala estava cheia, mas o rei, ele notou algo errado. Alguém não estava vestido dignamente, não estava com aquelas vestes preparadas, as vestes nupciais. Provavelmente ele estava cheio de pecado. A maneira que ele entrou não se sabe. Ele até estava no lugar certo, mas ele não estava preparado, despreparado. E não se fica dentro do reino de Deus despreparado, sem estar transformado com a palavra de Deus. Sem santidade não se participa das bodas. Não se participa das bodas sem arrependimento. Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Não se engane. Aqui meramente essa pessoa estava lá só para dar conteúdo à parábola, porque ninguém vai na presença de Deus. Quando Jesus ressuscitar, ninguém vai junto despreparado, é só os preparados. Essa frase está aqui nessa parábola apenas para completar os ensinamentos. E não houve resposta. Não houve uma resposta. Ele aceitou o convite, mas ele não se preparou. Não houve preparo. Então não basta nós estarmos na igreja. É preciso nascer de novo, nos preparar. É preciso nos revestir de Cristo. Não apenas escutar a palavra, mas viver a palavra. Em Mateus 25, do 1 ao 13, aquelas virgens, elas também tinham lâmpadas, mas elas não tinham azeite. Elas não estavam preparadas. Elas estavam esperando, elas estavam na expectativa da vinda do noivo, mas não se prepararam e ficaram de fora. Nós não podemos estar nessa situação sem azeite, sem luz, sem as vestes brancas, sem as vestes limpas. Nós não podemos estar manchado de orgulho, de mentira, preguiça, vida dupla. Nós não podemos ter falta de perdão. Precisamos perdoar. É preciso que nós nasçamos de novo. Estar preparado para o reino, revestidos de Cristo. Aquela ausência daquelas vestes adequadas, elas geram consequências, muitas consequências. Amarrai e lançai nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Todos nós somos chamados para as bodas, mas os escolhidos são apenas aqueles que aceitam, aqueles que se preparam. O reino de Deus é para apenas os que ouvem e vivem dentro da palavra de Deus. É para aqueles que correspondem com fé e transformação. Precisamos estar transformados. A palavra fala: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os fingidos não irão participar, vão ficar de fora, não estarão na ceia. Judas também foi chamado,
E ele andou com Jesus, caminhou todo o tempo com Jesus, mas não estava preparado. No final, Judas ficou de fora. E lá em Apocalipse 19:9, a palavra fala: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Temos que estar preparados. Então, nessa semana que antecede a Páscoa, medite nessa palavra. Se volte, se prepare. A festa das bodas do Cordeiro não vai deixar de ser realizada se eu ou você recusar a aceitar o convite. As bodas vai ser realizada a mesma coisa. Então se prepare e se revista de justiça. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos louvar o Senhor. Medite nessa palavra essa semana. Faça uma reflexão. Se prepare. Cristo morreu por nós, foi sacrificado. Provavelmente nessa semana vamos ouvir muito sobre essa palavra. Pai amado, neste momento nós viemos até Ti em nome de Jesus Cristo, te pedir perdão, Senhor Deus, pelas nossas falhas, pelas nossas desculpas que tantas vezes damos, Senhor Deus, para não nos preparar, para nos desviar da Tua Santa Palavra. Pai, nos ensine cada vez mais. E te agradecemos por essa palavra que nos tem concedido nesta noite. Esse novo alerta que nos tem concedido. Pai, nos dê sabedoria, inteligência, capacidade, discernimento, para que nós possamos viver dentro da Tua Santa Palavra. E que nós possamos, Senhor Deus, participar das bodas contigo. Pai amado, abençoe a cada um que veio aqui. Estende, Senhor Deus, aqueles que quiseram estar aqui, mas não puderam, Senhor Deus, por algum motivo de saúde ou outro, Senhor Deus, outro motivo. Pai, abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor?